Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindas mais uma vez. No nosso último vídeo, nós falamos bastante sobre o longo processo de declínio da economia de Barroso nas primeiras décadas do século XXI. Se você não assistiu esse vídeo, volte aqui nas redes sociais e assista. Hoje nós vamos falar, e eu gostaria de refletir junto com vocês, sobre um dos aspectos que eu acredito ser central para nós entendermos essa realidade e para nós mudarmos o nosso futuro. Para isso, eu gostaria de mais uma vez lançar mão da análise comparativa. Eu gostaria de selecionar um município em especial, que é a cidade de Carandaí. Os nossos vizinhos, os nossos irmãos de Carandaí, com eles nós compartilhamos uma série de características em comum. Muita gente não sabe, mas Barroso faz fronteira com Carandaí. Então nós compartilhamos da geografia, do clima, nós compartilhamos de um tamanho populacional bastante parecido. Lá, assim como aqui, também tem uma fábrica de cimento, então há muitas semelhanças e por isso vale a pena a gente comparar os dois municípios. Mas há um traço que nos distingue bastante e é sobre esse traço que eu gostaria de falar para vocês agora, mostrando mais uma vez um gráfico que nos revela a composição da nossa economia no Produto Interno Bruto. É um dado do IBGE também, e aqui a gente está falando do valor adicionado em cada um dos setores da nossa economia. Vamos olhar primeiro para Barroso. Em Barroso, o gráfico nos mostra, nós temos o setor industrial como o setor mais robusto, seguido pelo setor de serviços e o setor de administração. Mas há uma curiosidade aqui. Percebam que o verdinho, a agropecuária, quase não aparece. Ela está pequenininha lá embaixo e Barroso, então, na comparação com os outros setores, tem um setor agropecuário muito pouco desenvolvido. Mas o que será que acontece em Carandaí? Quando a gente compara com a nossa cidade vizinha, a gente nota que o setor agrícola lá é bastante mais desenvolvido que o nosso setor aqui. E quando a gente olha a diferença do tamanho da economia lá e cá, o que a gente percebe é que precisamente a agricultura faz a diferença para que eles tenham então uma economia maior que a nossa. É verdade, você deve estar se pensando que a extensão rural de Carandaí é bem maior que a nossa. E você tem razão. Lá são 360 quilômetros só de cultivos agrícolas e agropecuários. Uma extensão 4 vezes maior que a extensão total de Barroso. Mas será que isso é justificativa suficiente para que nós não façamos um investimento robusto em agricultura? Pense comigo. Se lá funciona, aqui, onde nós temos um solo bastante semelhante também, o mesmo regime de chuvas, pode também dar certo. Agricultura são várias. Na minha trajetória, eu tenho orgulho de dizer que eu já trabalhei no Ministério da Agricultura em Brasília. E, curiosamente também, antes de mim, trabalhou Renato Russo no Ministério da Agricultura, antes dele seguir carreira musical lá nos anos 80. Mas voltando ao nosso tema, o Brasil ele é um país que tem mecanismos de investimento em agricultura que são muito robustos. Nós temos financiamento, nós temos maquinário, nós temos linhas de crédito, nós temos possibilidades de exportação, nós temos a Emater, nós temos assistência técnica rural, nós temos um conjunto de incentivos, de técnicas, de ferramentas e de financiamento que permite que a agricultura se desenvolva no nosso território. O Brasil é conhecido no cenário internacional como a fazenda do mundo. O que nós produzimos aqui, o mundo inteiro consome. E é preciso, então, olhar mais para o nosso setor rural, com mais tecnologia, com mais investimentos, olhar para, por exemplo, a produção orgânica, olhar para a produção agroflorestal, olhar para uma produção que não exige uma grande extensão rural. Não se trata de monocultura, mas se trata de uma produção agrícola inteligente, com bons investimentos, com investimentos sagazes e que vai nos permitir desenvolver o nosso PIB de forma extraordinária, para que um dia, quem sabe no futuro, a gente possa ter neste gráfico a nossa coluna verdinha também se destacando, assim como a coluna verdinha se destaca lá no município de Carandaí. Então, esse é um sonho que eu compartilho com vocês, que a gente pode sonhar junto. Uma Barroso que investe mais no setor agrícola, que enxerga mais o seu produtor rural e que, com isso, desenvolve mais a sua economia e contribui para que o Brasil possa se tornar cada vez mais esse país extraordinário em termos de agropecuária.
Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!